Boa noite, pessoal. Deixa eu fixar. Olá, tudo bom, Otávio? Paulo, Henrique. Bem-vindos, pessoal. Oi, Solange, Marco. Boa noite. Estou esperando o Calbi entrar aqui para eu convidá-lo. Tudo bom, Otávio? Vamos lá, Calbi. Boa Boa noite, noite. Calbi. E aí, Rafael? Tudo bem? Oi, gente. Prazer grande, alegria grande. E aí, meu amigo? Vamos lá. Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo em Coisa paz. boa. Esperando aí o pessoal chegar, né? Vamos esperar mais uns 2 minutos. O pessoal Isso. entrar e aí, às 8 horas a gente começa. Perfeito. E aí eu estava pensando, eu acho que eu vou tirar os comentários, para não ficar no seu rosto aí poluindo teu vídeo, tá bom, Calbi? Isso. Tira que fica mais bacana, assim. Joia. Mas pode deixar aí um pouquinho, o pessoal tá entrando ainda, É, né? legal. Tudo em paz aí, né, Rafael? Tudo tranquilo. Passamos pela tormenta já. É, aqui também não tá fácil, não. Aqui tá É, bem complicado. é, Aqui a Covid chegou para valer e com muitos mortos também aqui, né? Atingiu aqui fortemente, né? Acho que aqui e aí em São Paulo são sim, dois grandes centros, né, de propagação sim, da sem Covid. dúvida, sem dúvida. Vai demorar um pouco para a gente retomar a nossa rotina normal, né? É, aqui Agora que a gente... a gente está num lockdown importante aqui, praticamente tudo parado, né? Só está liberado aqui farmácias e supermercados. Começou uma flexibilização aqui no estado hoje, mas aqui na capital não vai mudar muita coisa, não. Ainda tem, vai ficar bastante coisa fechada, eu acho que aos poucos as coisas vão retomando. Tem que ter calma. Temos que ter calma. Vai ser um ano difícil. Sim, Para nós dentistas, então, vai ser um ano muito difícil, sim. Não, né? aqui já tá bem visível aqui, eu falo, na nossa clínica, então muita gente não quer vir para a clínica, a gente está fazendo mais tratamento pontual, eu acho que está todo mundo que dá sendo possível jogar para frente tem feito isso. Nós dentistas, a atividade privada está extremamente prejudicada, mas as universidades também, as públicas aqui, Imagina. principalmente áreas como odontologia, medicina, que os cursos são 70%, às vezes 80% prática, esses cursos vão ter bastante dificuldade em retomar. Inclusive, os próprios alunos não aceitam a aula online. E eles têm a razão deles, Sim, porque nós temos que fazer com que eles tenham teoria e prática agregadas. E a gente não pode manter um curso ou querer que um curso de odontologia, um curso de medicina funcione só com aulas à distância. Isso é bem complicado, porque nós que fazemos odontologia sabemos que a gente só aprende mesmo fazendo. sim, Então, se você não a prática é faz, você não crucial. aprende, né? Sim, É bem complicado. Os alunos de odonto aqui não aceitaram aulas online
e a gente está vendo como é que vai ser essa retomada, né? Eu acho bem difícil esse semestre, que ele não seja perdido esse semestre, né? É algo complicado, até porque as nossas faculdades não têm uma estrutura de biossegurança adequada, né? Isso é complicado retomar, porque as faculdades, pelo menos de uma maneira geral, elas não têm essa estrutura física para que a gente possa receber com segurança os alunos, os pacientes e os acompanhantes também, né? Sim. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, meu amigo. Calbi, Então, vamos começar? O que já você são que acha? horas? São que horas? Deixa eu olhar São aqui. 8h02 agora. Então, pronto. O pessoal Então, está entrando aí, né? E a gente exato. Eu vou vai tocando, desativar, né? então, aqui. Eu vou consigo acompanhar os comentários, mas eu vou desativá-lo aqui para não poluir tua imagem, tá bom? Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos dar início à nossa quarta live da Bros. Então, essa está sendo uma ação da nossa diretoria, que toda quarta-feira, às 8 horas, a gente tem feito lives de uma maneira de mantê-los mais próximos da gente, a gente manter vivo aí essas discussões de odontologia do sono. Então, eu vou me apresentar primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Balsalobre. Eu comecei a estudar sono em 2006, quando eu finalizei minha faculdade em Bauru, eu tive a oportunidade de começar a acompanhar o ambulatório da neurologia da Unifesp, e eu estou lá até hoje. Então, ao longo desses anos, eu fiz meu mestrado, fiz minha prova de certificação em odontologia do sono, fiz especialização em ortodontia e estou desenvolvendo meu doutorado agora. Então, esse é meu carro-chefe, é o que eu mais trabalho na minha clínica, e é uma área que eu sou suspeito para falar que tenho uma grande paixão. Bom, o Dr. Calbi, vou apresentá-lo, vou ter o prazer de apresentá-lo. Ele é professor titular de ortodontia da Universidade Federal do Ceará. Ele tem pós-doutorado em Medicina e Biologia do Sono pela Unifesp. Bolsista CNPq com pós-doutorado no Departamento de Ortodontia na Universidade da Carolina do Norte e da Universidade de Michigan. Então, Calbi, tirando essa apresentação formal, eu quero dizer que é um prazer muito grande poder estar dividindo essa tela com você e fazendo essa live. Eu comento com a minha esposa muito isso, que eu tenho o privilégio, dentro da minha área de atuação, que é a odontologia do sono, ter um contato muito próximo com as pessoas que eu mais admiro. Então, essa é uma felicidade muito grande que eu tenho, e você é uma delas, pelo teu conhecimento, pelo teu bom senso, pela tua seriedade, pela maneira que você divulga a nossa área de maneira tão séria, tá? Então, é um grande prazer estar aqui com você. E antes de te passar a palavra, eu só quero falar a respeito de uma ação da Bros, você já vai falar um pouco mais, mas da nossa diretoria, que são dos cursos que a gente vai fazer de maneira periódica. Então, são cursos de uma plataforma online que a gente está desenvolvendo, onde nós teremos apresentação de casos clínicos, debate com outros profissionais de outras áreas, com médicos, fono, físio, e terão direito a assistir essas aulas, esses encontros, todos os associados que estiverem em dia com a Bros. Então, em breve, a gente vai dar maiores informações a respeito dessa nova ação da Bros, tá? Que é manter nosso grupo mais unido. Calbi, passo a palavra para você, para discorrer aí sobre a Bros, o papel qual a contribuição da ortodontia, então, na odontologia do sono. Fique à vontade. Obrigado, Rafael. Alegria estar com você, alegria estar com todos que estão aqui conosco nessa live. Eu fico extremamente feliz em poder falar de duas paixões, ortodontia e sono. Então, desde que eu comecei minha pós-graduação, isso em 1993, faz bastante tempo, eu me apaixonei pela área de ortodontia e, em seguida, me apaixonei pela área de sono. Então, profissionalmente, são minhas duas paixões e eu tenho o privilégio de trazê-las na minha vida cotidiana. Então, eu penso sono e ortodontia muitas e muitas horas do meu dia, todos os dias, né? Então, assim, faz parte da minha
da minha vida profissional. Eu queria dizer, falar um pouco sobre a ABROS, né? A nossa associação, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, ela é uma associação que eu posso dizer que é o braço odontológico da nossa associação mãe, que é a Associação Brasileira do Sono. Então, a Associação Brasileira do Sono, ela tem um braço médico e tem um braço odontológico. É claro que ela é multidisciplinar. E por ser multidisciplinar, ela congrega outros profissionais de outras áreas. Psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos de polissonografia. Mas ela tem duas associações, uma que congrega os médicos e outra que congrega os dentistas. Então, a ABROS, a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, ela consegue unir, consegue ter nos seus quadros todos aqueles profissionais sérios que trabalham na área de sono. Não só ortodontistas, mas boa parte deles ortodontistas. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho muito importante não só se associar à ABROS, mas também fazer o que nós temos, que é uma prova de certificação. Foi essa prova que você fez algum tempo atrás. Você fez em qual ano a prova de 2013. Você fez em 2013. Foi na segunda prova. Isso. Eu sou certificado desde a primeira prova, né? Porque eu sou um pouquinho mais velho que você, talvez uns 3 meses ou 4, pouca coisa. Mas, assim, eu fiz a primeira prova de certificação e essas provas de certificações, elas têm sido a cada 2 anos, a princípio. E por que a prova de certificação é tão importante? Porque ela vai lhe diferenciar. Ela vai colocar você no patamar que os médicos vão lhe olhar com outros olhos. Porque você demonstra na prova de certificação que você está qualificado. Tem uma série de pré-requisitos que aqueles que se interessarem podem olhar no próprio site da Associação Brasileira do Sono e você vai ver que tem uns pré-requisitos para fazer essa prova. Mas a prova é importante porque ela lhe coloca nesse outro patamar. Você vai receber uma chancela da Associação Brasileira do Sono e, consequentemente, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, uma chancela de que você está capacitado, você foi avaliado e conseguiu uma aprovação para trabalhar na área de sono. Então, isso é algo importante, isso é algo que diferencia o profissional. Então, eu aconselho a todos a entrarem no site da ABS, ver lá o que é que precisa de pré-requisito para fazer a prova, e assim que for possível fazer essa prova. Não é uma prova fácil, mas eu tenho dito isso desde a época que eu fui presidente da ABROS, que o mais importante é que a gente tenha nos quadros dos certificados aqueles que realmente merecem, que conseguiram por mérito. Então, é claro que nós queremos também que mais gente seja certificada. Hoje nós temos 80, mas é claro que nós gostaríamos que fossem mais. Mas, na minha opinião particular, mais do que a quantidade. A gente precisa de qualidade. E a prova de certificação, ela chancela essa qualidade. Então, acho isso muito importante. Aconselho todos a fazerem. A ABROS, ela existe desde 2012. Eu sei que é relativamente jovem, mas ela já construiu uma certa história, e uma história de seriedade. Essa história de seriedade, ela é reconhecida pela ABS. Então, a ABROS, ela representa os dentistas que trabalham em sono. E aqueles que são os certificados, eles estão atingindo um patamar diferenciado. Você ia falar alguma coisa? Só para pontuar, Calbi, em relação à prova, a tendência agora é que a prova ela passe a ser a diretoria de prova, a comissão de prova está avaliando isso, mas provavelmente essa prova vai passar a ser anual. Então, que dá mais oportunidade para mais pessoas fazerem. E existe também a ideia de incluir odontopediatras, com a apresentação de casos clínicos de tratamento de distúrbio respiratório do sono na criança, e a cirurgia bucomaxilofacial também. Então, eu acho que isso daí só fortalece nosso grupo, o grupo da ABROS. Sem dúvida. E tem mais uma coisa importante.
aqueles dentistas certificados vão começar a ter que fazer uma recertificação. Então, a recertificação vai dar a eles a condição de continuar como certificados. Então, essa educação continuada é necessária, né? Eu tenho um livro com a doutora Cibele Dalfabro, né? Minha grande amiga, uma irmã que eu tenho, e esse livro chama-se Odontologia na Medicina do Sono, talvez muitos conheçam, e esse livro, ele é um livro que foi lançado em 2010, né? De lá para cá, muita coisa mudou. Tanto é que agora já em primeira mão, nunca falamos, vamos falar agora pela primeira vez, eu e a Cibele demos o pontapé inicial no novo livro. Maravilha. Então, esse novo livro, ele vai contemplar o que existe de mais atual. A ideia da editora, a princípio, era que nós fizéssemos uma atualização do livro que já existia, né? Fazer tipo uma edição atualizada, mas eu e a Cibele, nós conversamos, a gente decidiu fazer um livro todo novo, né? Então, acho que vai ser um livro bem bacana. Estou falando isso em primeira mão, hoje eu conversei com ela, né? Eu digo, Cibele, a gente fala hoje já Que ótima notícia. Pois é, eu fico... Eu estudei, eu falo que é meu livro de cabeceira, foi o livro que eu mais li e mais estudei até hoje. Coisa boa, fico feliz. Realmente foi um livro que fez muito sucesso, ele é esgotado, esse livro não existe mais, por isso que a gente está pensando agora em realmente escrever um livro mais atual. Né? Que legal, Calbi. Excelente notícia, muito bom saber disso. Joia, joia. Calbi, vamos prosseguir. Eu acho que a ideia é você falar agora um pouco a respeito do papel da ortodontia no diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono. Então, abranger um pouco como que o ortodontista, com a formação que ele já tem, ele pode passar a se atentar mais para os distúrbios respiratórios do sono, uma vez que cada vez mais os pacientes com distúrbios respiratórios do sono, eles vão fazer parte da clínica e do dia a dia dos colegas ortodontistas, principalmente, que é o principal tema da nossa live. Então, Rafael, eu tenho dito já algumas vezes que o ortodontista ele tem que, pelo menos, conseguir atuar, e se ele conseguir atuar, em 3 grandes áreas, que eu divido em 3 grandes áreas, ele já vai estar ajudando muito a medicina do sono. Primeiro dizer que a medicina do sono ela é multidisciplinar. Então, a gente precisa tirar um pouco aquilo que geralmente os dentistas e os ortodontistas também têm, de atuar de forma isolada. Na medicina do sono isso não existe. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa trabalhar de forma inter e transdisciplinar. Então, trabalhar junto com uma equipe médica para tratar melhor os pacientes. Mas, especificamente em relação aos ortodontistas, eu digo que a primeira coisa que ele precisa fazer, e isso é fundamental que ele faça, é identificar os padrões crâniofaciais que mais predispõem o indivíduo a ter algumas patologias específicas do sono. Então, existem alguns padrões crâniofaciais que levam o indivíduo ou predispõem esse indivíduo a ter principalmente o que nós chamamos de distúrbios respiratórios do sono. Então, a identificação desses distúrbios ela é fundamental. E aí vem um outro item que eu considero tão importante quanto essa identificação, que é a intervenção precoce. É muito importante que o ortodontista consiga realizar algumas intervenções precoces no sentido de minimizar ou interromper um caminho natural que algumas más oclusões esqueléticas têm e que levam, no futuro, a esse indivíduo, ou mesmo ainda crianças, a desenvolverem alguns desses distúrbios do sono. E um terceiro ponto que eu acho fundamental é também o gerenciamento dos efeitos colaterais produzidos por aparelhos que nós usamos. Então, eu fico brincando, dizendo, hoje na época de Covid, né,
nós temos para pesquisar se você teve ou não a COVID, né? Se você teve o coronavírus, você tem o IgG, você tem o IgM, que a gente pesquisa. E eu digo que o ortodontista ele tem que ter o IIG. Ele tem que saber identificar, ele tem que saber interceptar e ele tem que saber gerenciar. Então, o IIG. Então, o ortodontista ele tem que ser capaz de fazer isso. E para que ele consiga fazer isso com sucesso, é muito importante, talvez já seja um tópico mais na frente, né, que a gente vai discutir um pouco melhor, mas eu vou adiantar, que eu acho isso fundamental, é muito importante que ele seja bem formado. É muito importante que ele tenha feito um bom curso preparatório, inclusive um curso que prepara para fazer a prova de certificação. Né? Então, assim, eu acho fundamental, Rafael, que o dentista tenha cursos de formação. Não só cursos de informação. A gente tem discutido bastante isso. São duas coisas diferentes, né? Têm sido citadas, mas é importante a gente ressaltar mais uma vez. Então, é importante que o ortodontista ou o cirurgião dentista, ele tenha bons cursos de formação no seu currículo. Assim, ele vai conseguir fazer esses 3 pontos que eu ressaltei agora, né? Eu acho fundamental, é o mínimo que ele precisa ter para conseguir atuar. Uhum. Sem dúvida. Então, Calbi, aproveitando a deixa que você falou desse diagnóstico de padrão facial, então, só para pontuar aqui para os colegas ortodontistas que, como o Calbi já antecipou, é fundamental que o ortodontista ele saiba identificar quais são os fatores que vão predispor o paciente a ter distúrbio respiratório do sono. Então, de maneira bastante básica e bastante grosseira, existem 2 principais fatores causais aí dos distúrbios respiratórios do sono, que seriam os fatores neuromusculares e os fatores anatômicos. A gente tem uma facilidade maior, porque isso já vem do treinamento do ortodontista, de fazer esse diagnóstico, principalmente dos fatores anatômicos, e quando a gente fala dos fatores anatômicos, a gente está falando da estrutura esquelético-facial desses pacientes, e de possíveis alterações anatômicas de tecido mole. Então, quando a gente fala das alterações esquelético-faciais, se a gente pensar nos 3 eixos espaciais, a gente fala no eixo longitudinal, então, aqueles pacientes que têm uma tendência a um crescimento vertical, o dólico facial, o paciente face longa, que tem os planos horizontais cefalométricos divergentes, esses pacientes têm uma tendência maior a apresentar distúrbio respiratório do sono. Quando a gente fala no eixo transversal, são aqueles pacientes que têm alterações de atresia de maxila, principalmente, porque a língua acaba tomando uma postura mais baixa e com isso ela acaba comprometendo o espaço, principalmente na região da orofaringe. E um segundo ponto é que esses pacientes que têm uma atresia de maxila, muitas vezes o soalho da cavidade nasal está diminuído também, então isso pode aumentar a resistência nasal, expiratória, diminuindo a pressão intraluminal da faringe, favorecendo o colabamento da faringe. E ainda no eixo sagital, a gente tem as alterações de base óssea, então as discrepâncias maxilomandibular, que vão favorecer também, no caso de uma hipoplasia de maxila, de um retroposicionamento de mandíbula, vão predispor os pacientes a terem subrespiratórios do sono. Outro ponto bastante importante também, que é de fundamental importância avaliar, seria volume de língua, seria a uroscopia, vai fazer essa avaliação que a gente chama de uroscopia. Esse paciente tem um palato mole, ver a classificação de malampátia desse paciente, se ele tem hipertrofia amidaliana, se tem uma hipertrofia de adenoide, aí é interessante ele trabalhar também com outros profissionais, com o médico, que pode fazer uma nasofibroscopia, isso sempre agrega. Mas, então, o ortodontista ele já está treinado a isso. A ideia é que ele expanda os horizontes e passe a pesar também o quanto influenciaria, o quanto ele deve valorizar essas alterações anatômicas no planejamento ortodôntico dele. Certo, Calbi? Você acrescentaria mais alguma coisa nesse ponto? Não, eu só gostaria de falar... Tudo que você falou está perfeito. É importante todos esses aspectos que você abordou, principalmente em relação aos problemas verticais, sagitais
e anteroposteriores que influenciam diretamente no volume da via aérea. Eu gostaria só de ressaltar algo importante anterior a isso, que eu não posso deixar passar, que é o seguinte, eu vejo, eu estou fazendo agora 30 anos de odontologia. 25 anos que trabalho com sono. E às vezes eu fico... e depois desse tempo todo, né, a gente passa a ter um olhar talvez mais observador. E a gente começa a olhar por um retrovisor, né? E eu fico vendo muita gente que não tem formação nenhuma na área de sono, fazendo algumas coisas que não são corretas. E aí eu preciso falar isso. Eu fico pensando assim, pessoas que não conhecem absolutamente nada de sono tratam doenças que só acontecem durante o sono. Me parece algo estranho. Como é que você vai tratar de patologias que só acontecem durante o sono e você não conhece nada de sono normal? Você não consegue interpretar minimamente uma polissonografia. Você não conhece que existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono, e essa classificação internacional tem mais de 60 distúrbios. Só a insônia tem 11 tipos diferentes de insônia. Mas nós, dentistas, não tratamos a insônia. Mas hoje a gente sabe que a insônia está relacionada a outros distúrbios que nós tratamos. Então a insônia está relacionada hoje, tem até um trabalho que deve ser publicado em breve, do Milton, com a Cibele, o Milton Malulho e a Cibele Dalfabro, mostrando uma associação importante entre insônia e bruxismo. Você tem uma associação também entre insônia e síndrome da apneia obstrutiva. Então, eu sei que existem alguns que dizem assim, nós não tratamos, por exemplo, a insônia, mas nós tratamos doenças que têm correlação com outras doenças do sono. Então, é importante, já que eu estou falando isso, a gente delimitar o que é que o ortodontista pode tratar. O que é que o dentista pode tratar dentro dessas mais de 60, desses 60 distúrbios do sono. Basicamente, o ortodontista pode tratar o bruxismo, que é um distúrbio do movimento. Na verdade, alguns dizem que não é nem tratar, né? Seria controlar, né? Mas ele pode intervir no bruxismo e em 3 distúrbios respiratórios do sono. O ronco, a síndrome de resistência de vias aéreas superiores e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Acabou. É isso que o dentista pode atuar. Só que se a gente for ver a prevalência, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono, no último levantamento feito na cidade de São Paulo, nós temos mais de 32% da população adulta com apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono é uma dessas doenças, uma dessas patologias do sono que o dentista pode atuar. Então, mesmo sendo em poucas doenças que você atua, ou patologias, ou distúrbios do sono que você atua diretamente, são das mais prevalentes. Então, eu gostaria de fazer esse preâmbulo antes. Por quê? Porque é necessário que a gente consiga delimitar o que a gente trata. É claro que muitas vezes você tratando de uma apneia obstrutiva, você ajuda no refluxo gastroesofágico, por exemplo. Você tratando de uma apneia obstrutiva, você melhora a insônia. Você tratando com aparelhos intraorais de avanço mandibular, uma apneia obstrutiva, você melhora o bruxismo. Teve até uma live espetacular da Cibele falando mais especificamente sobre isso. Então, assim, eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho importantes e pontuar essa nossa área de atuação, inclusive colocando alguns limites, né? E me posicionando em relação à formação que os dentistas devem ter para tratar doenças que são potencialmente fatais, como o caso da apneia obstrutiva do sono, doenças que são causas primárias, por exemplo, de hipertensão, doenças que estão relacionadas à diabetes. Então, assim, é importante que a gente saiba que... eu costumo dizer até em algumas palestras o seguinte,
Se você deixar um paciente com um quarto de classe 2, ou sem aquela guia do canino perfeita, ou se ele ficar um pouquinho com o premolar girado, eu garanto a todos vocês que ele não vai morrer por causa disso. Não vai morrer. Agora, se você deixar um paciente subtratado, com a apneia obstrutiva do sono, ele vai ter um potencial de morte e de comorbidades muito aumentado. Então, quando a gente trata de doenças do sono, que tem comorbidades agregadas, que envolvem situações de mortalidade importantes, a gente precisa pensar na formação de quem está tratando. Sim, Me prolonguei um pouco, mas eu precisava falar. Não, tá certo. Eu brinco que dá até uma paura quando você vê colega divulgando plaquinha de ronco, tratamento do ronco, como se o ronco fosse o principal problema da doença, né? E como se o aparelho fosse a principal coisa. O aparelho é o final. Você precisa ter todo o background antes. Né? E o aparelho é um instrumento para você tratar, mas você precisa ter todo um subsídio por trás disso. Você tem que saber que por trás daquele aparelhinho que você está usando existe uma doença e que precisa ser controlada. Né? Não tenha dúvida. Certo, Calbi? Calbi, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta agora que... claro que eu acho que a live ela traz um pouco a gente perde um pouco daquela formalidade, cabe a gente ser um pouco mais informal na live, e eu falo isso porque eu vou pedir um pouco da tua opinião, da tua vivência clínica na questão que eu vou levantar agora. Claro que sempre a medicina baseada em evidência, a odontologia baseada em evidência científica, ela impera sobre qualquer opinião, mas eu vou trazer um pouco mais para a clínica do dia a dia e eu queria que você expusesse a tua opinião, mesmo que a gente não tenha embasamento científico muito grande para essas questões. Então, vamos lá. Além do ortodontista ele ajudar, como a gente comentou, no diagnóstico do distúrbio respiratório do sono, ele consegue, de fato, influenciar, e aí positivamente ou negativamente, no desenvolvimento de um quadro de distúrbio respiratório do sono, ao longo do crescimento e do desenvolvimento do paciente? Então, essa era a pergunta geral, e eu gostaria que você abordasse um pouco sobre o tratamento na criança, um pouco da ortopedia facial, já antecipando que vai ter uma live específica para isso. Falasse um pouco, que é sempre um assunto bastante questionado, a questão de extração e ortodontia. Será que a gente, fazendo extração e recuando bateria anterior, isso vai ter alguma influência? Na verdade, qual a tua opinião a respeito disso? E um assunto bastante importante, que eu acho que é uma dúvida frequente, quando você pega um paciente, um adulto jovem, ou ainda um adolescente no final de crescimento, que tem uma deficiência de base óssea, de maxila e mandíbula, e você vai optar por fazer um tratamento compensatório. Então, como que você faz esse manejo? Como que você faz essa tomada de decisão? Você já pensa que lá na frente, essa deficiência esquelética que ele tem pode ter um peso grande? Você avalia se ele tem, talvez, uma carga genética para desenvolver a apneia? A gente sabendo que ao longo do crescimento ele pode ganhar peso, vai ter um quadro de atonia muscular que é inerente à idade. Como você faz esse manejo? Fala um pouco da sua experiência para a gente. Rafael, o que você está me pedindo, a gente vai gastar umas 16 horas. Em 15 minutos. A gente vai gastar umas 16 horas. Porque, assim, nossa, é bastante coisa. Isso é bem complexo, toda essa abordagem. Então, vamos deixar a parte de criança, eu acho que vai ter uma live. A respeito da abordagem na criança, vamos passar isso para frente. Vamos... Com a Thaís Guimarães e o Gustavo, acho que é a próxima, se eu não me engano, é a próxima. E eles vão poder abordar isso melhor. Eu vou só comentar rapidamente que é muito importante a abordagem precoce. É muito importante a intervenção precoce. O que é que geralmente nós ortodontistas fazemos? Nós fazemos, nesses casos de criança, disjunção, né? Você conseguir alargar as dimensões transversas da maxila, e aí você teria uma condição de posicionamento da língua dentro da cavidade oral e não em direção à faringe, que é o que você não quer. Então, a disjunção, que vai ser abordada na próxima live, com certeza, é algo
É importante, inclusive, a disjunção. Ela tem se mostrado em alguns trabalhos científicos complementar a cirurgia de adenoamidalectomia, que a cirurgia de adenoamidalectomia em crianças, ela é quase mandatória, ela é a principal causa, mas está sendo muito complementado pela disjunção, e isso é uma coisa bacana, que a gente precisa frisar, mas vai ser abordado mais na próxima live, que é específica de crianças. Algo importante que eu tenho feito, que pode ser controverso, mas eu preciso falar, eu tenho feito estímulo de crescimento de mandíbula. Por que eu digo controverso? Eu digo controverso porque algumas pessoas não acreditam que isso é possível. Eu acho que a gente não pode tirar essa chance da criança. A gente tem a obrigação de tentar fazer com que essa mandíbula cresça, porque isso vai fazer uma diferença muito grande mais na frente. Eu não acredito que ela cresça, é só uma antecipação do crescimento. Como se você estivesse pedindo dinheiro emprestado no banco e depois você vai ter que pagar. Ok, que seja dessa forma. Não, é só uma mudança espacial na posição da mandíbula. Ok, que seja dessa forma. Mas eu acho que a gente não pode tirar essa chance da criança. E eu tenho feito, claro, baseado em evidência científica, procurando atuar na curva ascendente de crescimento, mas procurando fazer, por exemplo, estímulo de crescimento mandibular. E também, sempre que possível, atuar na maxila retroposta. Eu sei que vai ser falado na próxima live, mas é muito importante ressaltar que o ortodontista tem obrigação de fazer tração reversa da maxila sempre que possível. Sempre que indicado, claro, em crianças classe 3 que tenham retroposição de maxila. Sim, alguns aspectos aí da criança, né? Que eu vou deixar mais para a próxima live. Você tinha me falado, pediu para eu falar também sobre abordagem em adultos, é isso? Da extração, seria Sim. extração de premolares. Sim. Em tratamento compensatório. Tá. Algo muito interessante essa história da extração de premolares. Deixa eu falar de 2 trabalhos que eu considero os 2 mais importantes para respaldar isso que eu vou falar, né? Existe um trabalho de 2015 que foi feito o seguinte: eles pegaram 5.000 pacientes, 5.000 e poucos pacientes, e eles separaram em 2 grupos. Grupos que tinha pelo menos um grupo que tinha pelo menos um premolar extraído em cada quadrante. E outro grupo que não tinha premolares, que tinham sido feitas odontias em premolares. Então, voltando. Um grupo que tinha extração de premolares e um grupo que não tinha extração de premolares. Depois, eles parearam esses 2 grupos por idade, por sexo, por índice de massa corpórea. Aí restou o quê? Restou 260 pacientes, mais ou menos, em cada grupo. Qual era o desfecho que eles buscavam? O desfecho era a apneia obstrutiva do sono. Então, eles queriam saber se esse grupo que tinha perdido ou feito a isodontia de 4 premolares, que aí está se subentendendo que era um tratamento ortodôntico, eles teriam mais apneia obstrutiva do que o grupo que não tinha feito o tratamento ortodôntico e que tinha todos os premolares em boca. Resultado, não houve diferença. Os pacientes que tinham tirado os 4 premolares não tinha diferença em relação aos que tinham mantido os 4 premolares em relação ao desfecho apneia obstrutiva do sono. Existe um outro trabalho, que já foi uma revisão sistemática, que eles fizeram o seguinte: eles conseguiram, nessa revisão sistemática, separar 2 grupos. Um grupo que tinha biprotusão dentária e que foi feita extração de premolares e o recuo dos incisivos, ou a retração dos incisivos, como um procedimento ortodôntico. Porque tinha biprotusão, você tinha que recuar os incisivos. E um outro grupo que tinha muito apinhamento e que a extração dos premolares foi basicamente só para alinhar os incisivos. Ou seja, não foi feito praticamente nada de retração dos incisivos. E por que isso? Porque, em tese, se você recua os incisivos, você diminui o espaço intraoral para a língua
E a língua iria para onde? Para a garganta. Para a orofaringe, que é onde a gente não quer que ela vá. Quando se pensa em termos de distúrbios respiratórios do sono. Bem, essa revisão, ela já chega a algo um pouco diferente. Essa revisão, ela não teve polissonografia. Essa revisão era no sentido, sistemática, era no sentido de ver o comprometimento da orofaringe, da faringe, se você recua os incisivos ou não. Essa revisão sistemática já propõe que você, se possível, evite fazer esse recuo excessivo dos incisivos, porque, em tese, poderia comprometer a via aérea. O que é que eu digo por essa minha experiência, né? Ou seja, você está vendo que é um assunto que você não pode dizer não extraia premolares, ou extraia premolares, você não vai ter problema. O que é que eu tenho dito? Eu acho o seguinte, eu pessoalmente, se for necessário, se tiver indicação ortodôntica, de extração de premolares e recuo de incisivos, eu faço. Só que eu procuro não fazer tanto quando eu vejo que o paciente tem características que já o predispõem a ter eventos obstrutivos. Então, eu procuro não recuar tanto. E o nosso padrão brasileiro permite isso. Sim. Então, esse recuo dos incisivos, eu faço, e faço extração de premolares, sim, continuo fazendo extração de premolares. Mas sempre que possível, perco a coragem. Ou seja, eu não recuo tantos incisivos, quando eu vejo que existem outras características que podem predispor esse indivíduo a ter distúrbios respiratórios. Tá? Então, eu acho que é preciso ter um bom senso. Mas para finalizar só essa história, eu não deixo de extrair premolares. Ótimo. Tá? Ok. Fabi, a gente tem mais 15 minutos aproximadamente. De maneira breve, sobre tratamento compensatório. Antes de eu falar de tratamento compensatório, deixa eu só falar um pouquinho, que eu esqueci, eu acabei passando por cima, de algumas características que são importantes que o ortodontista fique atento quando ele aborda um paciente. Quais são os fatores predisponentes, os fatores que podem contribuir para que esse indivíduo venha ou já tenha algum distúrbio respiratório do sono, como, por exemplo, a apneia obstrutiva, o ronco ou síndrome de resistência de via aérea. Se você perguntar, assim, chega um paciente na universidade, ou chega um paciente num atendimento privado seu, o que é que você observa? O que é que você... o que é que mais lhe chama a atenção? O que é que mais você observa em termos de análise facial, em termos de cefalometria? Então, vou falar um pouquinho dessa minha experiência como ortodontista, tá? Uma das coisas principais que você deve observar chama-se circunferência de pescoço. Todos os meus pacientes eu meço a circunferência de pescoço. A circunferência de pescoço ela é medida aqui ao nível da cartilagem cricotireoidea. E para mulheres, a gente estabelece 38 centímetros como um nível aceitável máximo. E para homens, 43 centímetros. Se você quiser um número mágico, vamos chamar assim, coloque 40 centímetros para os dois. Acima de 40 centímetros é algo que deve preocupar. Fora a circunferência de pescoço, algo importante também de ser visto são aqueles pacientes que têm retrusão de mandíbula, certo? Algo que é importante ver na cefalometria é se ele tem o palato mole largo e espesso e comprido. Outra coisa importante se ver a posição do ocioide, a gente consegue ver isso na teleradiografia.
O ocioide inferiorizado também é um indicativo de que tem mais propensão a ter apneia obstrutiva. Então, assim, são alguns aspectos crâniofaciais, cefalométricos, que são importantes, tanto para que você consiga, de alguma forma, prever a doença nesses indivíduos, como, inclusive, são importantes para você observar se você vai ter sucesso nos tratamentos, né? Então, isso eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos quantos minutos? A gente tem 13 minutos. Então, deixa eu falar mais um pouco. Deixa eu falar algo que é importante. Nós fizemos um trabalho, foi publicado mais ou menos em 2011. Por que eu vou falar desse trabalho? Justamente para ressaltar que o dentista não pode só ficar olhando o dente. Ou então só pensar, não, qual é o aparelho mesmo que você usa? Quanto é que você avança o aparelho? Gente, tem muito mais coisa do que isso. Então, a ideia da busca de um aparelho ideal, né? Parece deixar tem alguém que quer assim, uma receita de bolo. Exato. Né? Não é assim que a banda toca. Uhum. Então, deixa eu falar um pouquinho. Em 2011, nós publicamos um trabalho bem interessante aqui do grupo da Universidade Federal do Ceará, que foi o seguinte: nós acompanhamos 100 e poucos pacientes. Durante um ano, depois que eles tinham feito o AVC, que eles tinham tido um AVC isquêmico. 100 e poucos pacientes acompanhados durante um ano depois do AVC isquêmico. E nós procuramos ver nesses pacientes, fazendo um estudo retrospectivo, todas as características que esses pacientes tinham que de alguma forma pudessem explicar ou pudessem ser preditores do AVC. Então, olha que interessante que nós vimos. Esses pacientes não eram obesos. Olha que coisa interessante. E você fica pensando assim, não, obesidades mórbidas. Não eram obesos. O que é que eles tinham? Circunferência de pescoço aumentada. Então, parece que a gordura localizada nessa região do pescoço, ela tende a ser mais prejudicial. Inclusive no sentido de fazer uma força centrípeta de fechamento da via aérea. Porque esses pacientes tinham também má qualidade de sono, tinha sonolência diurna excessiva e tinha uma propensão a ter mais apneia obstrutiva, mas aí foi avaliado por questionários. Nós não tínhamos polissonografia de todos esses pacientes. Mas assim, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é muito importante que o dentista que trabalhe numa equipe multidisciplinar, ele entenda de muitas outras coisas. Ou não precisa ser totalmente aprofundado em todos os aspectos do sono, em todos os distúrbios do sono, mas ele precisa ter uma formação importante, uma formação consistente, para que ele possa saber, inclusive, discutir com a sua equipe multidisciplinar. Exato. Às vezes o médico chega e diz assim, olha, eu estou encaminhando o paciente que ele tem narcolepsia. Aí você diz assim, tem o quê? Não, ele tem narcolepsia. Deve ser algo grave, deve ser alguma coisa com narcóticos. Eu vou, inclusive, me resguardar, porque deve ser alguma coisa muito grave. Aí o médico diz assim, não, mas ele tem uma narcolepsia com cataplexia. Diz, esse deve ser pior ainda. Deve ser um paciente perigoso, inclusive. Quer dizer, você precisa saber o mínimo. Você precisa saber o mínimo. Né? Então, a narcolepsia é um outro distúrbio do sono, em que você tem episódios repentinos de sono durante o dia. A cataplexia, você perde o tônus muscular. Então, ou seja, você precisa saber o mínimo, inclusive, para discutir com a equipe médica sobre os outros distúrbios do sono, que estão muitas vezes agregados. Vou dar só mais um exemplo, porque também não quero me estender demais nisso, mas eu preciso ressaltar algumas coisas que são importantes. Um exemplo. O paciente tem hipotireoidismo. E você está lá com o seu aparelho intraoral, você está lá tentando avançar, o paciente não responde, e você não tratou a doença de base. O hipotireoidismo sozinho causa apneia obstrutiva.
Você tem que tratar da doença de base. O Marco Antônio o Marco Antônio publicou um estudo um pouco mais antigo, mas ele previu que eles encontraram que a cada morbidade a mais que o paciente tem, e aí incluiu insônia, refluxo, fibromialgia, e tinha mais um. A chance de ter um sucesso clínico de melhora de qualidade de vida em pacientes tratados com aparelho intraoral diminuía a cada morbidade em 20% a chance de ter sucesso. Então não adianta você melhorar a parte respiratória se ele tem outros fatores que estão aí minguando a qualidade de vida do paciente. Por isso que nessa live eu estou sendo até talvez um pouco incisivo ou chato mesmo, mas às vezes eu sou chato mesmo com algumas coisas. É preciso ter uma formação mais ampla. Os primeiros congressos que eu e a Cibele, a gente foi um congresso, eu lembro, na Bélgica, em 1995. E a gente ia assistir as coisas médicas, né? E às vezes eu dizia assim, mas vocês são o quê? Dentista? Mas o que vocês estão fazendo por aqui? Então, assim, é preciso ter um conhecimento mais geral. Um conhecimento que existem doenças, existem comorbidades, que nós trabalhamos de forma multidisciplinar, e que a gente precisa ter uma formação mais consistente. Eu estou insistindo nisso porque é importante. É preciso que o dentista que trabalhe nessa área, ele tenha uma formação mais consistente. Né? Até esqueci as outras coisas que já tinha me perguntado. Comecei a ia falar a respeito... Não, super válido, Calbi. Achei muito bom. A gente abordar o tema sobre tratamento compensatório. A gente tem 7 minutos. Aí você decide se quer falar alguma coisa breve e a gente abordar um pouco sobre a documentação ortodôntica, aqui que o paciente poderia avaliar a questão da tomografia, fora a documentação básica, documentação ortodôntica, onde a gente pode avaliar os fatores predisponentes para a apneia. Vamos correr para ver se a gente consegue falar um pouquinho também sobre tomografia rapidamente, né? Exames complementares. Né? Mas assim, em relação a tratamento compensatório, é preciso ver caso a caso, né? Não que não se faça tratamento compensatório, mas é preciso ver se o paciente não já tem outras comorbidades, se ele não já tem outras características, que talvez seja melhor você não fazer o tratamento compensatório, desde que ele necessite de um movimento ósseo. Aí entra os cirurgiões, né? Falando um pouquinho da parte de cirurgia esquelética, que é o que nós, cirurgiões dentistas, fazemos, principalmente os cirurgiões bucomaxilofaciais, né? Então, às vezes, o movimento ósseo, por exemplo, de avanço de mandíbula em pacientes adultos, seja mais interessante do que você fazer alguns tratamentos compensatórios naqueles indivíduos que já tenham uma propensão ou que já tenham um esqueleto crâniofacial mais propenso a desenvolver os eventos obstrutivos durante o sono. Então, assim, de uma maneira geral, assim, em linhas gerais, seria mais ou menos isso, né? Você precisa ter cuidado. É por isso que é preciso ver o paciente como um todo, né? Sim. Mais uma vez. Calbi, em relação... A gente tem mais 5 minutos, vamos falar brevemente. Em relação às documentações, a gente costuma sempre pedir uma documentação ortodôntica para avaliar, inclusive, para os pacientes de sono, avaliar essas características cefalométricas que você falou, as características preditivas de sucesso da terapia com aparelho intraoral, até para ter um acompanhamento também a longo prazo de possíveis efeitos colaterais. Esse é mais um fator importante da gente ter essa documentação, para nos resguardar em questão de se o paciente vir a ter uma reabsorção óssea, perder algum trabalho protético que ele fez. Então é ideal a gente ter um cenário atual da saúde bucal desse paciente. E a questão a tomografia nem sempre ela faz parte da rotina. Provavelmente ela não faz parte da minha rotina aqui, eu não peço para todos os pacientes que vou adaptar aparelho intraoral. Quando que você sugere solicitar tomografia? Então, a gente tem que saber que todos esses exames de imagem, seja tomografia, seja cefalometria, seja ressonância magnética, são exames complementares. Quem define a doença, faz o diagnóstico diferencial e diz a gravidade do distúrbio do sono, chama-se polissonografia. Então, inclusive, a cefalometria ou a tomografia não prevê sucesso de tratamento.
Mas na triagem porque o meu paciente tem uma via aérea mais ampla, então acho que vai ser melhor. Não, é porque é mais estreito na nasofaringe. Não prevê, certo? Exato. Então é importante deixar isso claro. Em relação à tomografia, eu peço tomografia porque eu faço muita pesquisa com tomografia. Mas não é um exame que você precisa colocar no seu arsenal de exames. Não é necessário. Você pode pedir uma documentação ortodôntica normal. É claro que, às vezes, com a tomografia, você consegue ver algumas coisas a mais. Só ressaltando. Hoje, nos Estados Unidos, você não pode mais estar pedindo tomografia, principalmente em crianças, sem que haja uma justificativa. Qual é a justificativa? A tomografia tem que acrescentar algo ao seu diagnóstico que a sua documentação ortodôntica tradicional não lhe daria. Ótimo. Então, Perfeito. isso é importante. Então, você precisa ter cuidado ao pedir a tomografia, apesar que é um exame bem bacana para ver imagens de via aérea. Inclusive, em cima da tomografia, você consegue obter teleradiografia, por exemplo. Legal. Calbi, faltam 4 minutos para a gente encerrar. A gente ia abordar mais alguma coisa a respeito de aparelho ideal, de possíveis efeitos colaterais, mas isso fica para uma próxima live. Existem algumas perguntas, fizeram algumas perguntas. Uma é, quais seriam os cursos de formação que a Bros indica? Então, eu acho que é legal que a gente até uma ideia para postar no site da Bros quais são os cursos de referência, cursos de formação que vão deixar o candidato apto a prestar a prova de certificação. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena frisar. Pediram também os artigos a respeito de extração que você citou. Eu acho que posso depois se você puder encaminhar, eu agradeço. Sim. Então, está finalizando a nossa live aqui. Eu agradeço todo mundo que participou, eu agradeço a atenção. Calbi, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com você. Deixa eu falar só 40 segundos. Sem dúvida, eu vou passar a palavra para você encerrar, então, antes de eu finalizar aqui a nossa live. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que assistiram. Calbi, você com a palavra. Eu queria primeiro dizer a minha satisfação de ter dividido essa live com o Rafael. Agradecer a vocês pela paciência, por ter estado com a gente até agora. O Rafael, ele é dessa nova geração de ortodontistas e tem assim, um caminho enorme pela frente. É dedicado nas coisas que faz, sempre muito sério, muito zeloso em tudo que faz. Eu tenho aprendido a admirar o Rafael. Então, Rafael, assim, meu agradecimento por você estar aqui compartilhando essa live comigo e dizer da minha satisfação e da minha alegria. Eu queria, só para finalizar, dizer que no livro mais lido do mundo... 1 minuto e meio restante, Calbi. Tá. No livro mais lido do mundo, existiam aproximadamente uma dúzia de homens, e essa dúzia de homens estavam passando por uma tempestade no barco, eles vinham conduzindo o barco. E eles, no desespero, acordaram alguém que estava dormindo. Essa pessoa que estava dormindo, o nome era Jesus. E essa pessoa, esse ser maravilhoso, acordou, acalmou a tempestade. Então, o que eu quero dizer com isso é que, se você estiver no barco, o barco estiver naufragando, o barco estiver à deriva, o barco estiver sem rumo, mesmo você conduzindo, chame-o, que ele vai atender, com certeza. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. De uma maneira melhor de finalizar essa live. Boa noite a todos. A live vai ficar salva para quem quiser assistir. Calbi, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos, e uma ótima noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até Sejam mais. felizes. Se cuidem. Isso aí.